Pelo sinal de Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Um dos diálogos mais surpreendentes do Evangelho é o que acontece entre Jesus e Natanael, chamado também Bartolomeu, um dos primeiros apóstolos do grupo primeiro dos apóstolos, daqueles que Jesus escolheu na Galileia e que foi apresentado a Jesus como fruto do apostolado do amigo dele, que era Filipe, que já era apóstolo de Cristo. E, por acaso, ou por providência, mas próxima segunda-feira, dia 24, celebraremos a festa de São Bartolomeu, e nos colocamos, por isso, sob a sua proteção, para que da atitude dele, que aparece no Evangelho, aprendamos alguma coisa. E digo da atitude dele, porque é o único diálogo de Natanael com Jesus. Depois, no Evangelho, ele aparece mencionado nos Mateus, Marcos, Lucas e os Atos dos Apóstolos, na lista dos apóstolos. Quando se diz Jesus escolheu os 12 apóstolos, lá aparece Bartolomeu. E depois ele é também um dos que participa, é nomeado na pesca milagrosa depois da ressurreição. Só isso. Depois não tem mais nenhuma atuação no Evangelho. Então, como que narra São João, que narra no seu Evangelho, esse diálogo. Então, Felipe procurou Natanael e disse que tinha encontrado o Messias e que provinha de Nazaré. Ao que Natanael respondeu de uma maneira aparentemente dura, áspera, dizendo: de Nazaré pode vir alguma coisa boa. Por que significa esta resposta? Bom, primeiro, significa que todo mundo sabia que o Messias não ia nascer em Nazaré, mas nasceria em Belém, de Judá, como muito bem orientaram os sacerdotes aos magos quando perguntavam pelo rei dos judeus. Em segundo lugar, indica como a Galileia, essa região lá do norte da Palestina, e concretamente em Nazaré, tinham pouca importância, eram uns judeus, vamos dizer assim, misturados com os povos estrangeiros que tinham à volta. Por isso os galileus, como vemos no Evangelho, serão um pouquinho desprezados. E depois, quando o Filipe não sabe o que responder, de Nazaré pode ser alguma coisa boa, lhe indica o lógico, né? Venha e veja você. E o conduz a Jesus. Quando se aproximava de Jesus, Jesus disse, né? Aqui está um verdadeiro israelita em que não há fingimento. É um verdadeiro realista, um autêntico israelita, um verdadeiro, autêntico. Ao qual o apóstolo Natanael responde: de que me conheces? E Jesus diz aquela frase misteriosa: antes que Filipe
te chamasse, eu te vi quando estavas sob a figueira. E, ouvindo esta frase, ficou completamente tocado e respondeu: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. A pergunta lógica é dizer, o que ele estava fazendo embaixo da figueira? Não sabemos. Mas com certeza que devia ser algo importante, devia estar pensando algo importante, alguma decisão, talvez alguma dúvida, né, sobre a sua vida, sobre a sua vocação. Enfim, estava pensando, realizando algo que quando Jesus lhe diz isso, ficou impactado. Bom, nós já imediatamente nos simpatizamos com este homem, com Natanael. Por quê? Porque todos nos simpatizamos com uma pessoa que percebemos que ela é verdadeira, que ela é autêntica, que não é falsa, que não tem duas caras, que é transparente, que é sincera. São virtudes, né, que nos atraem as pessoas. E talvez nós acrescentamos, eu também sou assim, eu sou autêntico, eu sou franco, costumam dizer as pessoas. Eu falo aquilo que eu penso. Bom, e aí vem a pergunta que nos interessa na meditação de hoje. Será que nós somos autênticos, verdadeiramente? Será que nós somos isso que nós gostaríamos de ser? O que é ser autêntico? Quando se fala em ser autêntico, uma pessoa autêntica, sobretudo os jovens que eu tenho, de fato, o pessoal jovem, tem como um valor, é verdadeiro. Os mais velhos já, enfim, andaram por caminhos tão retorcidos, que isso de ser autêntico, já estão decepcionados, pensam que é impossível ser verdadeiro e autêntico. Não, mas é um valor, né? É um valor que sim, né, que se deve considerar. Mas o que se quer dizer quando diz eu sou autêntico? Mais ou menos pensam assim: faça o que eu fizer, desde que seja autêntico, será válido, estará bem. O importante é que eu esteja de acordo com o que eu penso, com o que eu sinto. Então, quando eu manifesto o que eu sinto e o que eu penso, pronto, isso já significa que eu sou autêntico. O que acontece com isto? É um perigo, que aquilo que é autêntico para mim, eu sou autêntico com o que eu penso, quando uma pessoa pense o contrário e diga aquilo que é contrário, também será autêntico consigo mesmo. E você pode dizer, não, é isso mesmo, né? Há opiniões diferentes de tudo, sim. Mas e a verdade? Como que fica? Porque se eu penso uma coisa, é verdade para mim. Se eu penso outra, é verdade para ele. E quando nós chegamos a temas, por exemplo, dizer, entre aspas, polêmicos, né? Quando se discute sobre o casamento é indissolúvel ou não, o aborto deve ser permitido ou não, a eutanásia, enfim, esses temas mais morais, né, de comportamento. Como eu acho que sim, então eu sou autêntico quando eu vivo assim, de acordo com o que eu penso. E o outro será autêntico quando viva de acordo com o que ele diz. E aí já fica, a verdade fica conflitante, já não existe mais. Mas tem outra, né? Tem outra. Se nós transladamos isso ao campo da religião, da vida religiosa, né? Podemos pensar que, as minhas convicções, as práticas religiosas, as atitudes religiosas, têm que sair de dentro. Por isso, se eu não sinto a necessidade de rezar ou de ir na missa, se não me sai de dentro, ou não acho válido, né? A confissão seria falta de autenticidade, eu rezar, eu ir na missa ou eu confessar, né? E então, será que é isso ser autêntico? Ou aquilo que sai do coração, né? Que sai de dentro? E Cristo nos pode dizer, sim, quer dizer, é importante ser sincero, é importante. O que sai de dentro, o que sai do coração, mas o que nós temos no coração? Porque depende, eu posso tirar
coisas de uma gaveta, mas depende de se na gaveta só tem coisas que não prestam para nada, aquilo não serve para nada. Se tem dinheiro, se tem joias, se tem... Opa, depende do que eu tenho no coração. Mas, antes de pensar isto, o que é o coração? Com o coração, normalmente, se pensa duas coisas. Quer dizer, o coração, podemos dizer, se sente como os sentimentos, né? Eu estou triste, tenho um coração triste, um coração apaixonado, um coração alegre, um coração melancólico, ou podemos dizer, esta pessoa não tem coração, não tem sentimentos. Outras vezes significa algo de mais profundo, de mais íntimo, né? Quando eu digo, olha, eu faço isto de coração. Não estou dizendo que eu faço isto porque eu sinto, porque eu gosto. Estou dizendo que eu faço isso porque eu quero fazer. Ainda que me custe. Olha, eu faço de coração. Pode pegar isto, não, este favor eu faço de coração. Bom, então, o que é o coração? Normalmente, quando Cristo fala do coração, né, quando Cristo fala do coração, e em geral a Bíblia, se fala neste segundo sentido, aquilo que é de mais íntimo do homem, o fundo da alma, lá onde nascem os desejos mais profundos, as nossas intenções, de onde nascem as nossas decisões. E aí temos que pensar isto, né? Quer dizer, não é suficiente que algo saia do coração para que seja autêntico. Do coração vai sair o que eu tiver colocado ali, né? Do coração vai sair o que eu tiver semeado. Se eu semeio bons sentimentos, se eu semeio desejos de fazer coisas boas, se eu tenho na consciência que eu tenho que viver, ser compreensivo com as pessoas, que não devo murmurar, etc., é isso que sairá. Agora, se eu guardo no coração sentimentos profundos, ruins, eu guardo mágoas, eu guardo rancores, eu guardo raivas, eu guardo, enfim, invejas, vai sair isso. O Senhor já nos diz claramente, uma árvore boa dá frutos bons, mas uma árvore má dá frutos maus. E os frutos são, é o que nós falamos, os frutos são até os pensamentos, os nossos desejos, o que sai no dia a dia, são os comportamentos. Depende do que nós semeamos dentro. Se semeamos coisas boas, nós teremos bom coração, sairão coisas boas. Se semeamos coisas más, serão coisas más. Nosso Senhor nos diz, é do coração que provém os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as impurezas, os furtos, os falsos testemunhos, as calúnias. E isso é o que mancha o homem. Então, você pode dizer, agora fica mais confuso ainda, porque não é o que sai do coração, porque no coração depende do que há. Há uma distinção que pode nos ajudar. É preciso distinguir entre dois conceitos que se confundem. Uma coisa é a espontaneidade, outra coisa é a autenticidade. A espontaneidade não é nem bom nem ruim, nem boa nem ruim. A espontaneidade é simplesmente uma constatação. Uma pessoa espontânea é aquela pessoa que diz o que tem dentro, o que vai saindo. E há pessoas que falam, não falar, que falam coisas que não devem falar. A espontaneidade é uma constatação, é uma palavra espontânea, um gesto espontâneo. No fundo, alguém dizia, como que abrir uma janela na alma, mostrar como através de um vidro o que há por dentro. Simplesmente. É uma constatação.
O que temos dentro vê-se pelo que sai espontaneamente para fora. Se eu tenho preguiça, sairá preguiça. Se eu tenho rancor, sairá rancor. Se eu cultivo amor, sairá amor, no dia a dia. É como uma chapa do pulmão que revela, mas não melhora nem piora o estado da pessoa. Autêntico não é espontâneo. Então, agora, autêntico, para entender o que é ser autêntico. Quando nós falamos a palavra autêntico, sempre utilizamos a palavra autêntica como um adjetivo. Olha, isto é madeira de lei autêntica, isto é ouro autêntico. Enfim, isto é quando falamos algo autêntico, significa que é uma coisa boa, que é uma coisa autêntica, verdadeira. Então, dizer eu sou autêntico, nos podem perguntar, você é autêntico o quê? Porque eu posso ser um autêntico cafajeste, eu posso ser um autêntico irresponsável, eu posso ser, enfim, um autêntico ladrão, mas isso não me acrescenta nada. O que é ser autêntico? Um autêntico criminoso, um autêntico santo. Aí já muda, Então, o que é? O que nós podemos dizer nessa palavra autêntica? Bom, e voltamos, então, à resposta, ou melhor, à saudação de Jesus. As palavras que Jesus dirige a Natanael quando se aproxima dele. Eis um verdadeiro israelita em que não há falsidade. Eis um verdadeiro israelita, um autêntico israelita, porque nele não há falsidade. E nós poderíamos trocar a palavra israelita pela palavra homem. Eis um verdadeiro homem, porque nele não há falsidade. Entendemos? Então, o que Jesus elogia como autêntico, aqui há um autêntico homem, aqui há uma pessoa que cumpre nele o ideal de homem. É assim, que tem as qualidades de um autêntico homem. E aí vamos um pouquinho mais para frente. Bom, e o que quer dizer um homem autêntico? O que é um homem? O que é um homem? Bom, um homem, sabemos que não é um animal, o homem não é um objeto qualquer. Há uma definição clássica que diz que o homem é um animal racional. Ou seja, nós como animais temos todas as configurações, a anatomia, as características biológicas de um animal, mamíferos até. Mas somos, além disso, somos um animal racional, que acima delas tem uma inteligência para captar o ser das coisas, para captar a verdadeira essência das coisas. Então nós temos uma inteligência capaz de pensar, de entender, de julgar. E possuímos uma vontade pela qual nós podemos querer realizar ações livres, coisa que foge a qualquer outra espécie de animais. Nós podemos decidir, nós podemos agir de uma maneira ou de outra maneira. Se o homem fosse simplesmente um animal, ele atuaria de uma maneira determinista, por instinto, por impulsos, enfim, uma espécie de ser programado. Ele segue os seus impulsos, a sua natureza, e sem necessidade de pensar, o cachorro atua como cachorro, o gato como gato, o cavalo como cavalo, e assim por diante. Ele tem esses movimentos, tem medo, tem uma alegria sensível quando come, quando bebe, quando faz sol, e sente medo quando alguém o ameaça. Mas o homem é algo mais. Algo mais.
O homem, para ser autêntico, deve pensar. Deve esforçar-se por entender o sentido da sua vida. Uma pessoa, quando um ser humano, uma pessoa, sempre se pergunta, num momento, o que eu estou fazendo aqui? Para que eu vivo? Para onde eu vou? De onde eu vim? Quem me colocou aqui? O que é o certo? O que é o errado? Por que quando faço o certo fico contente? Por que quando faço o errado me sinto culpado? Porque eu sou homem. Onde está a verdade? Esse é um autêntico homem. Qual é a finalidade da minha vida? Assim por diante. Quem prescinde dessas perguntas e vive como um animal não racional, que vive deixando-se levar pelo seu instinto, deixando-se levar por impulsos, pelo estado superficial interior, me sinto bem, me sinto mal, gosto, não gosto, uma pessoa que não tem um rumo. Agora eu faço isto porque me apetece, agora deixo de fazer porque não me apetece. Agora é uma pessoa perdida, uma pessoa que aliás, que não se completa. Ela não é autêntica porque não está vivendo de acordo com a sua natureza racional. Esse autêntico é o autêntico ouro, é o ouro de 24 quilates. Não é uma liga. Não é? O homem autêntico é aquele que vive de acordo com a natureza humana. Ou seja, como o ouro, para dizer que um autêntico ouro precisa de uma referência, precisa medir. Para dizer que este é 1 quilo de batatas, eu preciso de uma referência, o peso, o quilo. Olha, tem 1 quilo, tem 1 quilo e 100 gramas. Né? Nós precisamos, sempre para saber que é autêntico, precisamos de uma referência. E qual é essa referência? Qual é essa referência? Aí que está. E aí que está, que começa, como nada na vida é fácil. E ser autêntico não é fácil. Ser autêntico não é ser espontâneo, deixar que as coisas saiam. Porque vemos, muitas vezes, saem coisas muito erradas. Nós deixamos levar pela raiva, nós deixamos levar pela preguiça, nós deixamos levar pela inveja, etc. Né? E há umas palavras de São José Maria que nos falam sobre essa referência. Quer dizer, a verdade sobre nós, nos diz, é saber que saímos das mãos de Deus, que somos objeto da predileção da Trindade Beatíssima, que somos filhos de tão grande Pai. Não esqueçamos, aquele que não se sabe filho de Deus desconhece a sua verdade mais íntima. Aquele que não se sabe filho de Deus desconhece a sua verdade mais íntima. Porque não consegue achar respostas profundas. Né? Há, enfim, um exemplo trágico, mas é verdadeiro. Em 1990, uma notícia do jornal. Uma estudante de 16 anos se jogou da janela de um dos últimos andares de um prédio onde estava com seus colegas consumindo drogas, bebendo, etc. Evidentemente, morreu na hora. Entre os seus papéis, acharam rabiscos, apontamentos de umas confissões íntimas. Apareceu na Folha de São Paulo, no dia 6 de maio de 1990. Dizia assim, um botão de amostra: vou ver se aqui eu consigo dizer tudo o que eu sempre quis dizer. Em primeiro lugar, eu queria viver, mas eu vivo. O problema não é esse.
O problema é ter que viver para quê? Ou para quem? Eu quero encontrar algo que me faça querer viver eternamente. Esta pessoa, coitada, esta menina, no fundo, descobriu para onde tinha que ir. Para essa vida eterna, não para coisas que acabam, que terminam. Só que, infelizmente, não conseguiu encontrar o caminho para viver de um modo autêntico com aquilo que uma pessoa profunda, uma pessoa que angustiada, que chegou a perguntar-se tudo isso. Eu quero encontrar algo que me faça querer viver eternamente. O que é esse algo que nos faz viver eternamente? Saber quem somos nós. Somos filhos de Deus. E que vivemos para Deus. E vivemos para sempre. E vivemos para viver eternamente com Deus, que é nosso amor. Por isso, como são verdadeiras essas palavras de São José Maria, não esqueçamos, aquele que não se sabe filho de Deus, desconhece a sua verdade mais íntima. Que significa, portanto, ser autênticos, pessoas autênticas? Significa comportar-nos como filhos de Deus, como que nós somos. Quanto mais filhos de Deus, mais de acordo estaremos com essa referência. E aí nós podemos tirar duas consequências. Primeiro, aproveitar a formação. O que nós estamos fazendo aqui? Aprender cada vez mais a sermos filhos de Deus. E por que falamos tanto em conhecer Jesus Cristo? Porque Jesus Cristo não só é o Filho de Deus, é o homem que nos ensina a ser homens e mulheres. A importância da formação não é algo acidental, é algo que penetra o miolo da nossa vida. Quer dizer, a vida religiosa é algo que tem que estar dentro de nós e que se manifesta em tudo que nós fazemos. Sabemos disso. Então, a importância da formação. Em segundo lugar, a importância de transmitir esta verdade aos demais. Transmitir que somos filhos de Deus. Que tudo isso que nós buscamos e as pessoas procuram e não acham, está aí. Se trata de ser filhos de Deus. Qual é a nossa luta? Em cada dia ser mais autênticos, ser mais de acordo com aquilo que nós somos, com aquilo que Deus nos fez, com o que é a nossa identidade. Ser filhos de Deus. Para terminar, um segundo exemplo. É de um autor, escritor americano, Douglas Coupland, que nasceu em 1961 e que ele se considerava que pertence à primeira geração americana educada sem religião. Ele retrata, acho que a última novela, chama-se A Vida Depois de Deus, ele retrata a falta de sentido, o tédio acumulado de muitos dos seus companheiros, criados naquela vida, estilo de vida, de prazer, de viver sem Deus, drogas, álcool, sexo, falta de compromisso, como hoje. E no fim do romance, o protagonista faz chegar uma mensagem à namorada, que é como a síntese da sua vida vazia, sem sentido. Diz assim: pois bem, eis o meu segredo. Digo com uma franqueza que duvido voltar a ter outra vez. De maneira que rezo para que você esteja num quarto tranquilo quando ouvir estas palavras.
O meu segredo é que preciso de Deus, que estou farto e que já não posso continuar sozinho. Preciso de Deus para que me ajude a dar, pois me parece que já não sou capaz de dar. Para que me ajude a ser generoso, pois me parece que desconheço a generosidade. Para que me ajude a amar, pois me parece que perdi a capacidade de amar. Essa autenticidade, isso que constitui um homem. Nós estamos aqui para amar, que significa dar-se, ser generosos, viver para os outros. E assim nós viveremos para nós mesmos. Assim que nós cresceremos, assim que seremos o que devemos ser. Autenticidade, sim. Autenticidade. Autênticos homens, mulheres, autênticos cristãos, autênticos filhos de Deus. E nesse caminhar, porque é todo um caminho que devemos percorrer ao longo da vida, encontramos ao nosso lado Maria Santíssima, que é autêntica, verdadeira, a mais perfeita filha de Deus, que já passou por esta terra. E assim pedimos a ela, com essa circulatória bonita, que nos conduza, que nos prepare um caminho seguro para chegar a essa autenticidade, a essa idoneidade, a esse ser verdadeiros, autênticos filhos de Deus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.